Abra a tua Bíblia comigo. Meu Deus, é uma palavra de Deus para a tua vida muito forte. Em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 1. Deus, Ele tem tratado muito conosco. Semana passada, domingo passado, Deus deixou bem claro que Ele estava nos levando de volta ao início. Através de Jesus, Deus tem nos levado de volta ao início, ao plano original de Deus para o homem. É claro, aqueles que querem, aqueles que abrem o coração, aqueles que abrem a porta para Jesus entrar, esses Deus tem levado a viver o propósito de Deus para todo ser humano da face da terra, que é espelhar Deus e espalhar o reino de Deus. E através de Jesus, isso se tornou possível novamente. Então Jesus é a matriz reprodutora que tem reproduzido em nós o plano original de Deus. Isso é fato, é inquestionável. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus nos conecta com Deus. Ele é a ponte, Ele é o mediador entre os homens e Deus. Mas e agora, pastor? Agora que eu estou em Cristo, vivendo o meu propósito, agora que eu estou de volta ao começo, e agora? Agora que eu estou vivendo o meu propósito de espelhar a Deus, de espalhar o reino de Deus, o que eu devo fazer para mim não cometer os mesmos erros de Adão e Eva? Uma vez que Adão e Eva tinham um mundo perfeito, uma vez que Adão e Eva tinham tudo para viverem o propósito de Deus. A terra era abençoada, eles governavam tudo, eles falavam com Deus diariamente, eles estavam diante de Deus diariamente. Então, por que eles erraram? Por que eles abriram mão de viver o propósito de Deus? Se Deus está nos levando de volta ao começo, nós precisamos aprender com Adão e com Eva e não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Porque da mesma forma que eles foram expulsos do paraíso, se nós não vigiarmos hoje, agora, não é amanhã, é agora, nós também corremos o risco de sermos deixados para trás. Quem aqui já assistiu o filme Deixados para Trás? O 1 e o 2? Lançou o 2 agora. E é muito forte, irmãos. Muito forte. Tinha pastor para trás. É isso mesmo. No filme, tinha um pastor que ficou para trás. Tinha incrédulos, tinha irmãos, tinha irmãs. Tinha filho de pastor, tinha filha de pastor. Todos deixados para trás. Por quê? Penso eu que eles não entenderam como viver o propósito de Deus aqui na terra. Como viver espelhando Deus e espalhando o reino de Deus. Eu, na minha linha de raciocínio, isso sou eu dizendo, não está escrito na Bíblia. Eu penso que Adão e que Eva, eles não conheciam, eles não sabiam quem era a serpente. Eles não tinham noção de quem era aquela serpente
que estava ali lançando veneno nos ouvidos de Eva. Penso eu que eles não sabiam, que eles não tinham conhecimento do poder que a carne deles tinha sobre a vida deles. Penso eu que eles não sabiam o que o mundo tinha a oferecer para satisfazer os desejos dele. Isso sou eu dizendo, pastor João. Eles não sabiam quem era a serpente, não sabiam a influência da carne sobre as decisões que eles tomaram, e não sabiam a influência do mundo sobre a vida deles. Então, para nós evitarmos a queda, nós precisamos olhar para esses 3 pontos. Primeiro, saiba que existe um ladrão. E o que o ladrão faz? Ele rouba. Em João 10,10, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Então saiba, para você não entrar no mesmo erro que entrou Adão e Eva, para você não ficar ali ouvindo a conversinha do inimigo, saiba que existe alguém querendo te roubar. Roubar o que, pastor? Roubar a tua alma. Destruir o que, pastor? Destruir a tua alma. Matar o que, pastor? Matar a tua vida, de forma que ele fique com a tua alma. A tua alma é o teu bem mais valioso, é o teu bem mais precioso, é a tua alma. Não é o seu carro, não é a sua casa, não, é a tua alma. Por isso que Deus fala: guarde bem o seu coração, a sede das tuas almas, a sede das tuas emoções. Guarda bem o teu coração. Acredite, existe um tentador. Mateus 4,3 vai dizer que o tentador apareceu para Jesus, para tentar Jesus. Em Gênesis 3,1, vamos ler Gênesis 3,1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Só até isso. Nós sabemos que não foi isso que Deus disse. Mas eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, que o diabo é o pai da mentira. O diabo é astuto. O diabo gosta de armar ciladas. O diabo quer te levar aqui, ó, na conversa, num 7-1. E acredite, ele tem enganado lá muitos. O próprio Senhor Jesus nos fala: se possível for, ele enganaria até os escolhidos. Então entenda isso, acredite, existe um tentador. Qual é o teu ponto fraco? Qual é a área de fragilidade da sua alma? Qual é a área que todos os dias você está ali quase caindo, ou lutando para não cair, orando para permanecer de pé? Qual é a área de fragilidade da sua alma? É a sua língua? De repente você fala demais? São os vícios, as drogas, prostituição, como o mundo diz, os 7 pecados capitais. Você sabe qual é a fragilidade da tua alma. Então entenda algo, meu irmão: o diabo, ele está ao nosso derredor. 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Coloca para nós, por favor. 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vosso inimigo. Entenda isso, né? Você tem um inimigo. Você tem um inimigo. E ele está ao nosso derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar.
está só observando, ó, quase caiu, ó, tropicou ali, catou cavaco, ali então já sei, é o dinheiro, dinheiro mexe comigo, quase mentiu para ganhar mais, quase passou a perna ali para ganhar mais. É mulher lá, ó, eu vi ele quebrando o pescocinho para olhar para a mulher, eu vi. É a língua ali que eu vi, ela está falando, e ela está falando, mas já estava falando lá, já estava fazendo fofoca, já estava disseminando veneno. O diabo sabe qual é o teu ponto forte. E o que ele vai fazer? Você acha que ele vai no seu ponto forte? Ele vai no teu ponto fraco. E o que ele vai fazer? Te tentar. Por quê? Porque ele é o tentador. Foi isso que ele fez com ele. Foi exatamente isso que ele fez com ela. Mas ele não veio falando a verdade, ele veio falando mentira. Verso 2, coloca para nós, irmão. Gênesis 3, 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas olha o que a serpente falou, verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mas nós não morremos hoje? Então o que a serpente estava fazendo? Mentindo. Porque o diabo é o pai da mentira. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Olha o desejo da carne. Olha a carne da mulher gritando aí, ó. Árvore boa, bonita, mais bonita que as demais. Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Por quê? Porque o diabo tinha enganado ela já tinha caído na cilada de Satanás. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Só até. Então entenda, meu irmão, que nós temos um inimigo. Não menospreze esse inimigo. Ele é astuto. Efésios 6, verso 11. Coloca para nós. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada? Cilada é uma pedra que você está vendo aqui na tua frente, que se você continuar você vai tropicar nela. Cilada é quando você está andando numa floresta e está lá o laço armado embaixo, cheio de folha em cima. E quando você vai e pisa, ele vai e puxa e você fica preso. Isso é uma cilada. Cilada é quando o inimigo bota uma irmãzinha no teu caminho para pedir ajuda para você. Varão, você, varão, é cheio de Deus, puritão. E o diabo bota uma irmãzinha, bonitinha, princesinha, e ela vai pedir ajuda para você, ao invés de pedir ajuda para a tua esposa. E se você não está ligado no trono, meu irmão, a hora que você vê, você já caiu, já está caindo, já foi. Caiu na cidade. E vice-versa. Mulher se aconselha com mulher, homem se aconselha com homem, para não cairmos nas ciladas de Satanás. Vai dar conselho para uma mulher, leva a tua esposa junto. Vai dar conselho para um homem, leva o teu marido junto. Não tem problema nenhum. Cilada, meu irmão, é cilada.
Vigie. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa matar, roubar e destruir. Buscando a quem ele possa parar e impedir de viver o propósito de Deus. Porque você lembra que é isso que nós estamos vivendo agora? Nós não estamos de volta ao começo. Você acha que o inimigo vai deixar, vai permitir você espalhar o amor de Deus? Você acha que o inimigo vai ficar quieto enquanto você está pregando a palavra de Deus? Você acha que o inimigo vai ficar quieto enquanto você está espalhando o reino de Deus na tua casa, no teu bairro, na tua cidade? Aonde Deus te leva, você prega Jesus. Aonde Deus te leva, você leva o amor de Jesus. Você acha que o inimigo vai ficar ali parado só olhando, meu irmão? Que árvore que toma pedrada? Fala para mim. Você está dando fruto? Então se prepara para tomar pedrada, meu irmão. Pastor, não estou tomando pedrada não. Ah, meu irmão, então eu continuo. Bota o joelho no chão e começa a orar, porque tem algo errado. Porque a árvore que não dá fruto, o machado já está na raiz. Se você não está dando fruto, deixa ele te podar, deixa ele te limpar, para que você venha produzir fruto. Mas não fica galho seco. Não seja galho seco. Deus não te chamou para você ser galho seco. Aprenda a lutar contra esse inimigo. Todos concordam que nós temos um ladrão? Todos concordam que nós temos um tentador? Que nós temos um inimigo? Então aprenda a lutar contra esse inimigo. Quem é o teu inimigo? O teu inimigo é esse irmão, essa irmã que tem do seu lado? O teu inimigo é o seu chefe, é o seu patrão que está lá no trabalho, lá, só porque ele é um desviado, só porque ele é um desconvertido, só porque ele é estressado, só porque ele é chato, só porque ele é intolerante, ele é teu inimigo? Mas muitas das vezes nós tratamos eles como inimigo, tratamos. A vizinha lá no condomínio, né, irmão? Muitas das vezes nós tratamos como inimigo. Muitas vezes tratamos como inimigo pessoas da nossa família, do nosso sangue. Quantos pais não conversam com seus filhos? Quantos irmãos não conversam uns com os outros? Põe o verso 12, por favor. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você não tem que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos assentados em Cristo, nos lugares celestiais, e é lá que nós temos que lutar. Não é contra o meu irmão. Eu não tenho que descontar a minha raiva, a minha bronca, a minha falta de controle emocional. Eu não tenho que descontar no meu vizinho, no meu amigo do trabalho, no meu filho, na minha esposa. Quer descontar em alguém? Entra no teu quarto, fecha a porta e começa a guerrear. Começa a orar. Se humilha diante de Deus. Rasga o teu coração aos pés da cruz. Rasga o teu coração para Jesus. Clama, meu irmão. Clama por esse irmão que está aí do seu lado. Ó. Não foi à toa que Deus colocou essa pessoa que está aí do seu lado. Não é à toa. É porque ela precisa da tua oração. Tiago fala para mim e para você, ó, orai uns pelos outros. Olha para esse irmão, guerreiro pela vida dele. Pastor, eu não sei qual é a luta que ele está passando, eu também não sei, meu irmão. Mas Deus sabe. Não sou eu que vou vencer a luta dele, quem vai vencer é ele com a ajuda de Deus. Então eu vou orar para Deus ajudar ele. Eu vou orar para Deus fortalecer ele. Eu vou orar para Deus frutificar a vida dele. Eu vou orar para Deus derramar os dons espirituais sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele. Eu vou orar para que ele seja uma bênção, para que a família dele seja uma bênção.
É permitir que Deus faça uma transformação na vida do outro, através da minha oração, através do meu clamor. É ali que nós temos que guerrear, é ali que nós temos que lutar. O diabo ele é muito organizado, irmãos. Nós vemos aqui nesse versículo, principados, é uma espécie, é uma hierarquia, potestade é outra hierarquia, príncipe é outra hierarquia. Você tem que orar pela tua casa, você tem que orar pela tua rua, pelo teu bairro, pela tua cidade. Como que Jacareí vai ser do Senhor, se a igreja dele não clama, não pede por isso? Ou você tem orado pela cidade de Jacareí? Você tem profetizado, você tem declarado que Jacareí é do Senhor? Se a igreja dele não profetiza, não declara que a cidade dele, Jacareí, vai ser do Senhor. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo como que nós vamos espalhar o reino de Deus? Como que nós vamos viver o propósito de Deus? O propósito de Deus não é eu ser salvo somente, não, irmão. O propósito de Deus é espalhar o reino de Deus, frutificar. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E o que nós temos que fazer é orar por essas pessoas. Eu não tenho o poder de mudar elas, mas Deus tem. Então eu vou orar por elas, eu vou orar para que Deus mude elas. Aprenda a lutar contra o inimigo. Que a partir de hoje, você nunca mais venha discutir, venha amaldiçoar outro igual a você, criado à imagem e semelhança de Deus. Porque todas as vezes que brigamos entre nós, o diabo está ali do lado, dando risada. Consegui. Agora, todas as vezes que existe um conflito, nós não permitimos que esse conflito se torne um problema, uma briga, indo para o nosso quarto, dobrando o nosso joelho, orando, pedindo perdão, resolvendo o problema, sem agredir a outra pessoa. O inimigo fica furioso. Todas as vezes que o inimigo vem e tenta me ofender, eu vou e viro a outra face, o inimigo fica furioso. Todas as vezes que alguém tenta, vem com um veneno, vem com uma cilada do diabo, e o Espírito Santo falando, não vai, eu obedeço a voz do Espírito Santo, o diabo fica furioso. E é isso que nós temos que fazer para nós não cairmos como Adão e Eva. Adão e Eva não sabiam disso e se permitiram ser enganados. Adão e Eva não tinham a noção da astúcia do diabo e se permitiram ser enganados. A tua carne, ela sempre vai desejar o que é contrário ao Espírito. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Eu já falei para vocês, Deus já ministrou isso em nossas vidas. A nossa carne, ela tem um instinto de sobrevivência. Então, todas as vezes que ela vê que ela está perdendo o controle, ela vai querer fazer algo para retomar o controle. Existem dois leões aqui dentro de nós, um leão chamado carne e outro leão chamado espírito. Qual que vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. E entenda isso, meu irmão. Nem tudo que é alimento para a carne é ilícito. Por isso que a glutonaria é um pecado. Comer é pecado? Se alimentar é pecado?
Se você não se alimentar, você vai ficar fraco, debilitado, até morrer. Mas e comer demais? A ponto de você colocar para fora aquilo que você já comeu, de tão mal que você está. Isso se chama glutonaria. Todas as vezes que eu alimento demais a minha carne e deixo de alimentar o meu espírito, eu estou deixando a minha carne forte e o meu espírito fraco. Aí quando eu tiver que tomar uma decisão, quem vai estar no controle? O leão fraco ou o leão forte? Leão forte. Então entenda que a decisão mais importante da sua vida, você não pode tomar ela de qualquer jeito, você tem que tomar ela baseada na palavra de Deus. Mas como que você vai tomar essa decisão baseada na palavra, se a tua carne está muito mais forte do que o teu espírito? E quando nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, pode ter certeza absoluta que nós vamos nos arrepender. Porque sentimentos, emoções são passageiros. Mas as decisões que tomamos permanecem para sempre. A nossa carne, ela sempre vai lutar contra duas coisas, principalmente, três coisas principalmente: leitura da palavra, oração e jejum. Deus tem falado muito em nossos corações, né? Jejum e oração. Jejum e oração. Leitura da palavra, jejum e oração. Porque é isso que alimenta o nosso espírito. É isso que deixa o nosso espírito pronto, forte, preparado para tomar as decisões mais importantes da nossa vida. Alimenta o teu espírito. O inimigo, ele não tem poder de te fazer pecar. Ele apenas é o tentador. Ele só vem com a bandeja do seu ponto fraco. Ele vem com a bandeja, coloca no seu nariz. Tiago, capítulo 1, verso de número 13. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Deus prova. Deus, ele nos prova. Deus, ele não nos tenta, porque ele conhece a nossa história. Verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vou traduzir para você. Cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo carnal. Quando que você é tentado? Quando você é atraído por alguma coisa que você gosta, que você deseja. Verso 15. Veja a trama. Depois, havendo a concupiscência concebida, depois o desejo, havendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então o primeiro pecado acontece aqui. O primeiro desejo começa aqui, na minha carne, os desejos, na minha alma. Depois eu vou maquinando a ponto de eu já ter tramado tudo como eu vou fazer, quando eu vou fazer, de que forma o pecado está sendo gerado. Aí eu vou e coloco em prática tudo que eu já tramei, tudo que eu já desejei, tudo que eu já determinei. E quando eu consumo, quando eu faço realmente o pecado na prática, isso gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o diabo não tem o poder de te fazer pecar. Eu deixo isso bem claro: o diabo não tem o poder de te fazer pecar. Por quê? Porque o desejo está aqui dentro, e aqui dentro o
diabo não tem acesso sem a autorização de Deus. Para o diabo mexer na vida de Jó, ele precisou da autorização de Deus. Para ele tentar Jó, para ele mexer na saúde de Jó, para ele mexer nos bens de Jó, ele precisou da autorização de Deus. Para o diabo mexer na tua vida, ele precisa da permissão de Deus. Eu falo isso, sabe por quê, irmãos? Porque está uma modinha hoje aí de falar tudo é culpa do diabo. Ah, eu pequei porque o diabo. Volta lá para Gênesis. Vamos voltar lá para Gênesis para você ver. De onde que vem isso aí? Gênesis 3. Acho que é o verso 7 ou 8, Evaldo. Ou 9. Vai passando. Vou passar. Verso 11. 12. Então disse Adão à mulher. Veja de onde que saiu essa modinha de sempre a culpa ser do outro. A mulher que me deste, o companheiro, aquela que o Senhor tirou da minha costela, sabe? Ela me deu da árvore e eu comi, como se ele não soubesse que aquele fruto era o fruto que ele não deveria comer. Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Está vendo de onde vem sempre culpar o diabo? Está aí, ó. Mas o que aconteceu? Qual foi a consequência que eles pagaram? Por querer culpar o diabo, por querer culpar a mulher. Foram expulsos do jardim. Eu não sei, de repente, se Adão tivesse falado assim: me perdoa, eu desobedeci a tua palavra, eu dei ouvidos à mulher ao invés de dar ouvidos ao Senhor, me perdoa. Provavelmente o tratar de Deus como seria outro, porque foi assim que Deus fez com Davi. Saul pecou, o profeta demorou em vir, Saul foi lá e ofereceu sacrifícios. E quando Deus enviou o profeta para falar com Saul, Saul falou: você demorou, eu achei que eu tinha que ir lá e fazer, então eu fui e fiz, porque você não estava aqui para fazer. Ele repetiu o erro de Adão, o erro de Eva. O pecado dele foi fazer sacrifícios, foi fazer algo que competia ao sacerdote fazer, ao profeta fazer. Davi foi, desejou uma mulher, foi e ficou com aquela mulher, teve relações com aquela mulher engravidou. Para ele encobertar o seu pecado, ele foi e mandou o seu servo que estava lá na guerra vir e dormir com a sua esposa, para encobrir o seu pecado. Não deu certo. Aquele homem era tão fiel que ele falou: jamais, meu rei, eu vou para minha casa ter relações com minha esposa enquanto o teu exército está lá em guerra. Não vou. E Davi falou: não deu certo. Não. Vou ter que matar ele. Não mandou matar ele. E Davi matou aquele homem para encobertar o seu erro. Se nós formos colocar numa balança, qual pecado foi mais grave? O pecado é pecado, isso é fato. Mas qual pecado foi mais grave? O de Davi ou o de Saul? Saul pegou em ofertar a Deus algo que ele não deveria fazer. E por isso Deus rasgou o trono de suas mãos. Não porque ele ofertou a Deus, mas porque ele deu uma desculpa. A mesma de Adão, a mesma de Eva. Davi demorou para cair a ficha, demorou. Ele foi agravando ainda mais o seu pecado, mas caiu a ficha dele. E quando caiu a ficha, ele falou: Deus, me perdoa. Eu pequei, eu errei. Que caia eu nas tuas mãos. Faça de mim o que o Senhor quiser fazer. Ele assumiu o seu erro. E Deus o perdoou. O seu pecado teve consequências terríveis. Mas Deus o perdoou. Depois que ele colheu aquilo que ele plantou, ele voltou a reinar.
Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Deus não aceita desculpa. Quem veio em primeiro lugar na tua vida? Então não tem nada nesse mundo que possa estar à frente de Deus. Não tem nenhuma desculpa que você possa dar que vá ser justificado. Não tem. Para Deus não tem desculpas. Não tem. Deus não aceita desculpas. Não aceita. Então, meu irmão, antes de você pecar, coloca a mão na cabeça. Pede misericórdia dele. Senhor, eu preciso da tua graça agora. Eu preciso da tua graça transformadora agora. Antes de eu pecar. Antes de eu cair em tentação. Senhor, está aqui, essa é a minha área de fragilidade. O inimigo está aqui, ele está me tentando, Deus. Então me ajuda. Me ajuda, Senhor Jesus, porque eu não estou conseguindo. Quando nós fazemos essa oração, o Espírito Santo vem e a graça do Senhor é derramada sobre as nossas vidas, porque a tentação ela é natural, mas o escape é sobrenatural. O escape vem de Deus. A tentação é da terra, mas o escape vem de Deus. A tentação é natural, mas o escape é sobrenatural. Você não explica, você não entende, você sabe que você escapou. Aquele momento passou, aquela tentação passou. Aquele momento onde você quase caiu, quando você vê, você já está no trono dele, na graça dele, ajoelhado, andando com ele, falando do amor dele, e aquele momento já passou. De uma forma sobrenatural. Sobrenatural. O inimigo não tem poder de te fazer pecar. O desejo está na nossa carne. Então, vigia a tua área de fragilidade. Vigia. Eva viu que aquela árvore era boa, agradável, desejável. Por isso ela se deixou enganar. Tiago, capítulo 4, verso número 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, dos vossos desejos, das vossas vontades? Coloca o verso 4, por favor. Adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você consegue se ver como inimigo de Deus, meu irmão? Não dá, não é verdade? Só que muitas das vezes é isso que fazemos sem ter noção. Quando nós concordamos com o mundo, quando nós concordamos com as ilegalidades que acontecem no mundo, quando nós concordamos com a desonestidade que ocorre no mundo, quando nós concordamos com essa forma das trevas que o mundo tem vivido, quando nós permitimos que o mundo entre dentro da nossa casa, seja através da televisão, seja através do rádio, seja através do celular, seja de que forma for, quando eu permito que o mundo entre dentro da minha casa, eu estou em concordância com o mundo. E se eu estou em concordância com o mundo, eu estou me tornando inimigo de Deus. Meu Pai, se for preciso, joga fora o teu celular. Se for preciso, quebra a tua televisão. Se for preciso, fique sem acesso às redes sociais. Mas não deixe o mundo entrar dentro da tua casa, porque isso está te afastando de Deus. Pastor, como que eu vou viver sem o celular, meu irmão? É melhor você ir para o céu sem o celular do que você ir para o inferno com o celular.
Vigia as janelas da tua alma. Vigia as janelas da tua alma. Meu Deus. Tem um ritmo musical aí que se chama funk. Que para aqueles que não sabem, eu vou explicar aqui agora. A batida do funk é uma batida que está invocando o demônio da sexualidade. Ah, pastor, que isso? Mentira. Vai ver os bailes funk que tem aí. Depois de 4 horas de baile funk, vai ver o que começa a acontecer naquele baile. É só você digitar no YouTube, nesse mesmo YouTube que você tem acesso. Digita lá, baile funk, 4 horas de baile funk, vai ver o que mostra lá. Meu Deus. Eu não estou brincando não, meu irmão. Não estou brincando não, minha irmã. Deus ama você, Jesus morreu por você. Não jogue a tua alma no lixo. Ah, mas a batida do funk é legal, meu irmão, né? Tem tanta coisa que é legal que nós temos que abrir mão. Eu vou falar para você, ó, beber cerveja é legal, tomar um uísque é legal, fumar maconha é legal, tirar cocaína é legal, tudo isso agrada, tudo isso faz bem e faz mal para o corpo, dá prazer e destrói o corpo. Tudo isso dá prazer para o corpo. Só que tudo isso destrói a tua família, destrói a tua casa, destrói o teu círculo de amizades, destrói a tua vida. E eu falo isso porque eu já vivi tudo isso, então eu sei do que eu estou te falando. Eu não estou te falando de algo que eu nunca vivi. Eu sei o que as drogas feias fizeram com a minha família. Eu sei o quanto de tempo demorou para a minha família voltar a confiar em mim. Voltar a deixar a carteira em cima da mesa, voltar a deixar dinheiro marcando. Mas a minha carne gostava demais de tudo isso. Mas o Senhor Jesus, Ele me levou de volta ao início. Ele começou a mudar a minha vida. E mesmo que tudo isso, a minha carne gosta, quem está no comando da minha vida é o Espírito. E ai de mim se eu não vigiar, ai de mim se eu não alimentar o Espírito, ai de mim se eu não buscar a palavra de Deus, ai de mim. Eu sei qual é a minha área de fragilidade. E eu sei que se eu voltar para lá, provavelmente não tem mais volta. Você sabe qual é a palavra de fragilidade. Será que você não consegue viver sem um ritmo de música? Será que você não consegue viver sem um tipo de música? Será que Deus está te pedindo demais? Olha o que Ele fez por você. Olha o que Jesus fez por você. João 5,19. Mas Jesus respondeu, disse-lhes: na verdade vos digo. 1 de João, perdão. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz sob o comando do maligno. O mundo jaz do maligno. Você ainda vai ficar curtindo o som do mundo? Você ainda vai ficar ouvindo tudo que o mundo tem para te dizer? Olha o que diz Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com a sua vã maneira de viver. Não se conforme em fazer o que o mundo faça. Não traga o mundo para dentro da sua casa. Não traga. Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. É aqui que tem que mudar. É aqui que a chavinha tem que virar. Opa, peraí, eu menti, agora eu não minto mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu fumava, agora eu não fumo mais. Eu bebia até cair, agora eu não bebo mais. Eu mentia,
tua vida não tem propósito porque você ainda não começou a viver o propósito de Deus para ela. Aí eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, pastor, eu tenho de tudo. Mas ainda parece que está faltando alguma coisa. Sim, está faltando você viver o propósito de Deus na tua vida. Está faltando você aplicar o teu coração e ouvir aquilo que Ele está te dizendo. Não é de hoje, Deus está falando para você. Está na hora de você me espelhar. Está na hora de você espalhar o amor que eu tenho derramado sobre a tua vida. Você está achando que a vida é só um valor? Você está achando que hoje você está aqui, amanhã pode ser que você não está, que você não sabe o que vai acontecer depois que você morrer? Você sabe exatamente o que vai acontecer contigo depois que você morrer. E o que nós fazemos aqui hoje vai determinar o nosso galardão lá. Se vai ser um galardão de bênção ou de morte. Então não desperdice as oportunidades que Deus tem te dado. As oportunidades que Deus tem te dado de você estender a mão e abraçar e ajudar. As oportunidades que Deus tem te dado de você espalhar o reino dele. As oportunidades que Deus tem te dado na tua vida de você espelhar Ele, tendo o caráter dele, tendo o amor dele, tendo a misericórdia dele. Não desperdice essas oportunidades. Da mesma forma que tem um ladrão em João 10:10, também tem um Jesus que te dá vida e vida em abundância. Aleluia. Da mesma forma que tem um tentador, tem um Jesus que te capacita a vencer, que te dá a graça dele para você vencer todas as tentações, ele te dá um escape. Acredite, é possível vencer as tentações. Seja sóbrio, vigiai, orai. Da mesma forma que tem o inimigo que está guerreando conosco, Deus ele nos dá as armaduras de Deus. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. São as armaduras de Deus para nós guerrearmos. Tudo isso para nós evitarmos a guerra. Para o nosso espírito estar no comando, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Se alimente de Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E Ele mesmo fala: aquele que come o meu corpo, aquele que bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Porque verdadeiramente o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Isso são palavras de Jesus. Se alimente dele. 1 de João, capítulo 3, verso 8. Coloca essa para nós, irmão. Essa é muito forte. Grava esse versículo aí na tua Bíblia. Quem pratica o pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas olha essa parte dele. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Toda obra do diabo contra a tua vida, meu irmão, já foi destruída em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Já foi destruída. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 de João 4,4. Olha, por favor, irmão. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você, meu irmão, do que o que está no mundo. 5,4 agora, irmão. 1 de João 5,4. Meu Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé, meu irmão, pela fé nós vencemos o mundo, pela fé nós vencemos os desejos da nossa carne, de sermos atraídos e engordados por aquilo que o mundo pode nos oferecer.
eles se afastaram da presença de Deus. Deus não perguntou: o que você fez, Adão? Deus não perguntou: o que você comeu, Adão? Que fruto você comeu, Adão? Você acha que Deus não sabia, meu irmão? Você acha que Deus não sabia que Eva já tinha comido do fruto que tinha dado para Adão? E Adão tinha comido? Mas Deus, ele falou: Adão, cadê você? Eu estou aqui para o nosso encontro marcado. Eu estou aqui, para o nosso relacionamento. Cadê você? Cadê você, Adão? Não saia da presença de Deus. Pastor, mas eu errei. Pastor, mas eu pequei. E aí que você tem que entrar na presença de Deus. Dobrar o teu joelho, pedir perdão para Ele. Senhor, me perdoa, eu pequei, eu falhei. Eu cedi aos desejos da minha carne, Senhor. Me perdoa. Me ajuda, Senhor, a não pecar mais. Me purifica desse pecado, Senhor. Me lava novamente com o teu sangue, Jesus. Mas não saia da presença de Deus, meu irmão. Não saia da presença de Deus, meu irmão. Porque a presença de Deus é tudo que nós precisamos. A presença de Deus é o lugar onde nós temos que estar todos os dias da nossa vida. A presença de Deus. Se você tirar um peixe do mar, o que acontece com ele? Ele morre. Se você pegar um animal terrestre e soltar ele no ar ou colocar ele dentro da água, o que acontece com ele? Ele morre. Se você pegar um homem e tirar o homem da presença de Deus, ele morre. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Adão e Eva, eles se afastaram da palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, é alimento para a nossa alma. 1 de Pedro 2,2 vai dizer: ó, como meninos recém-nascidos, desejai afetuosamente, ardentemente o leite. Assim como uma criança recém-nascida deseja o leite, nós temos que desejar a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 11, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Se eu estou enxergando na onde eu estou pisando, você acha que eu vou tropeçar? Agora, se eu estou andando no escuro, meu irmão, qualquer pedrinha já pode me fazer tropeçar. Busque a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor de dia e de noite.